Olá! Se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente nós alcançamos a meta estimulada do vídeo anterior da crítica sem spoilers do filme 1917. E hoje nós vamos estudar um pouco dos bastidores, algumas curiosidades e tudo o que há de bom deste filme que está concorrendo ao Oscar com 10 indicações. Eu sou Melky Rodrigues e hoje nós vamos nos aprofundar nas trincheiras e retornar ao ano de 1917. The First World War. It starts with literally horses and carriages and ends with tanks. So it's the moment where modern war, you could argue, begins. O filme 1917, além de ser uma superprodução, ele tem um diferencial. E esse diferencial está justamente na forma que ele foi filmado. Toda a equipe e a direção demorou aproximadamente 5 meses para ensaiar e tornar o filme que ele é hoje. Estão vendo este sol aqui? Então, pra gente, ele está sendo o nosso melhor amigo. Mas talvez para a equipe desse filme, ele não foi tão bom amigo assim. Tinha dias que toda a equipe tinha que esperar horas até uma nuvem tapar o sol, para assim eles poderem filmar o filme conforme o tom que eles queriam. We're rehearsing. And then we'd be waiting around, everyone with their eyes up in the sky, trying to see how long it'd take for the sun to move behind the cloud. And as soon as it comes over, you've got this 5-minute window. Everyone would be like, come on, go, go, go. Go, go, go! So you are also in the lap of the gods. Um dos principais motivos do filme 1917 ter demorado tanto de ter sido filmado foi justamente pelo recurso muito inteligente que eles utilizaram, que se chama plano sequência. Esse recurso já foi utilizado antes em filmes como Birdman, Festim Diabólico, entre muitos outros. A produtora Pippa Harris, em uma entrevista, declarou que o fato de gravar o filme em um plano único era justamente para criar essa ilusão de imersão. E o resultado foi muito melhor do que você imagina. It's like a piece of theatre every take. Once it starts, it can't stop. If something goes wrong, you just have to keep going. É comum, quando falamos de Império Helenístico, pensar no nome de Alexandre o Grande. Quando falamos de guerras napoleônicas, Napoleão Bonaparte. Falamos na Segunda Guerra, pensamos em Winston Churchill, os grandes nomes. Não é um filme sobre a grande estratégia da guerra ou sobre os generais que lá em cima decidem, não pensando na trincheira. É um filme sobre as pessoas que levam a guerra adiante, que levam o peso da máquina de guerra. Entre uma trincheira e outra, chamada Terra de Ninguém, tão revirada por bombardeios que em alguns lugares até hoje é difícil para a agricultura. E após o conflito, a maior epidemia que a história já viveu, a gripe espanhola, que devastou todos os países, inclusive o Brasil, que provocou um número de mortes que excedeu tudo que a humanidade conhecia até então como tragédia. O filme mostra muito desse custo pessoal da guerra. Passar pelas trincheiras talvez tenha sido um dos maiores desafios para esses dois soldados. Em uma entrevista, o diretor Sam Mendes apontou que a produção precisou cavar 1,5 km de trincheiras. E eles tiveram que espalhar alguns bonecos pelo lamaçal e avisar a produção que se tratavam de bonecos e não de corpos. Em uma outra entrevista, o historiador Leandro Carnal disse que tudo isso das trincheiras realmente fizeram parte da Primeira Guerra Mundial. E aqui, em 1917, eles tentaram retratar o mais real possível.
A guerra tem um custo humano extraordinário. Prédios são destruídos, claro, bens materiais são aniquilados, mas é em número de vidas que uma guerra se mede. A Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi a guerra mais violenta da história até então. Estimamos em talvez mais de 20 milhões de mortos. If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. A maioria das cenas externas foram gravadas em Salisbury Plain, uma área central da Inglaterra. Sam Mendes inspirou esse filme em alguns relatos que o avô dele contava durante a Primeira Guerra Mundial. É tanto que uma das inspirações foi a Operação Alberich, que aconteceu entre os dias 9 de fevereiro a 15 de março de 1917. Fazer um filme em plano sequência talvez tenha sido um dos maiores desafios aqui. E um profissional que é indispensável para esse tipo de filme, mas para qualquer um outro, é o continuista. O continuista é o responsável justamente para fazer algumas anotações das cenas que foram gravadas de um dia para o outro ou de um take para o outro. Eu não posso simplesmente fazer um take com a mão direita levantada e no outro take eu estar com a mão esquerda levantada. É por isso que o continuista é um profissional muito importante, principalmente para esse tipo de filme. E na maioria das vezes, muito desvalorizado. Talvez até você que está assistindo esse vídeo agora não tinha nem ideia que existia esse profissional dentro do mercado cinematográfico. Uma das maiores virtudes de 1917 está na trilha sonora. E aqui o compositor Thomas Newman foi o responsável de dar vida e harmonia a este projeto. Blake, pick a man, bring your kit. Apesar de todas essas trilhas sonoras belíssimas, nada se compara com a canção Unfair Strange. Quem não se lembra da cena em que o soldado Schofield finalmente encontra os Devons e um dos soldados está ali entoando essa linda canção? Essa foi uma das cenas mais emocionantes do filme. I am a poor, very stranger. I'm traveling through this world of war. Yet there's no sickness, toil, nor danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. O filme 1917 trata do penúltimo ano da Grande Guerra. A Grande Guerra é como nós chamamos a Primeira Guerra Mundial. No verão de 1914, as nações se enfrentam dotadas de metralhadoras, dotadas de aviões, dotadas de gases químicos, dotadas de todo o arsenal que a Revolução Industrial tinha dado a esses países. 1917 concorreu em várias premiações. Ele foi o grande vencedor do Globo de Ouro e também do BAFTA 2020, que é o Oscar britânico. Ele venceu em 7 categorias, incluindo Melhor Filme. Ele também recebeu 10 indicações ao Oscar 2020, mas infelizmente só venceu em 3 categorias. O prêmio de Melhor Filme e Melhor Diretor acabou ficando para o sul-coreano Parasita. Mas isso não significa que 1917 seja um filme ruim. Que inclusive eu recomendo que você assista esse filme o mais rápido possível. Em 17 é o ano em que os Estados Unidos entram na guerra.
e a Rússia sai da guerra. A Alemanha faz um esforço final para atacar a França, mas o filme não trata dessa movimentação de Estados Unidos e Rússia, trata de um episódio de 2 militares que devem anunciar sobre uma cilada que vai envolver uma tropa britânica que, supondo uma retirada alemã, vai entrar em um massacre. E exatamente nesse momento, o diretor Sam Mendes ambienta o ano de 1917 com uma questão pessoal dos soldados, a estratégia dos seus generais e capitães e o ano em que o conflito está chegando a esse grande impasse. Se um filme é todo feito em plano sequência, como a gente vai cuidar da iluminação? Pois é, uma das coisas mais importantes em todo filme é a iluminação. E aqui, em 1917, o fotógrafo Roger Deakins abraçou essa causa ao lado do diretor Sam Mendes para poder dar vida a este projeto. Eles precisaram construir umas maquetes e colocaram umas luzinhas para simular o cenário onde eles iriam gravar. No dia das gravações, eles usaram sinalizadores e precisaram calcular por quanto tempo que a luz iria ficar no ar. Da mesma forma, eles precisavam saber por qual direção que a sombra iria percorrer. Foi um grande desafio, tanto para os produtores quanto para o ator George McKay. E o resultado, vocês precisam conferir o filme para descobrir. What was key was the way the light fell through the windows to create the shadow and the layers of light. It almost feels like the ground beneath his feet is moving because the light is moving. There's something nightmarish about it. It's a gradual growing menace. And that constant sense of threat of what isn't seen is baked into the DNA of this movie. Come on! O filme resgata um dos momentos mais dramáticos da guerra, com uma vivacidade imensa, com um realismo impressionante e que consegue envolver o espectador. Então não é apenas uma aula de história, é uma experiência de cinema, é uma sedução para uma história privada, trazendo à tona a dor e o sofrimento das pessoas envolvidas com um traço humano em meio à violência, à barbárie, da destruição sem precedentes de quase 20 milhões de seres humanos entre 1914 e 1918. Uma das coisas que todo mundo gosta em todo filme é o roteiro. Eu vi alguns comentários de algumas pessoas reclamando do roteiro de 1917. Mas a realidade é que o roteiro de 120 páginas do filme é um roteiro simples, porém operante. Foi dada uma missão logo no início do filme. Os 2 soldados precisavam atravessar pelo território inimigo até chegar à 2ª divisão para avisarem da emboscada alemã que eles iriam sofrer. O roteiro cumpre bem com seu papel e não precisou de coisas muito mirabolantes para poder fazer um filme consistente e que ele não perdeu a magia mesmo com tudo isso. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, esse vídeo super especial que eu fiz com todo carinho para vocês. Eu já peço para vocês estarem dando seu like, comentando aqui embaixo, compartilhando esse vídeo para todos os seus amigos e corre para assistir 1917, porque vocês vão ter uma das maiores experiências cinematográficas da vida de vocês. Um beijão e até a próxima.